o evangelista Lucas, ele é o mais detalhista em questões acerca das narrativas. E essas narrativas que lerei agora, elas também têm referências em outros evangelhos. No entanto, optei por ler Lucas por conta de alguns detalhes a mais que ele vem trazendo no seu evangelho. Capítulo 13 do evangelho de Lucas. Essa peça literária que a gente vai adentrar agora, ela versa sobre a necessidade de arrependimento. E dentre algumas coisas importantes ao arrependimento, eu quero destacar de forma bem sumariada 3 delas, para que a gente possa rever como a nossa vida está em cada uma delas. Eu vou ler o texto, vocês podem acompanhar sentados de forma agradável, como vocês estão. Leio a partir do verso de número 6, do capítulo 13 de Lucas, que fala assim: Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará, se não, depois a mandará cortar. A narrativa segue dizendo que também ensinava no sábado, numa das sinagogas, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes vinde para serdes curados, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Hipócrita, no sábado não depreende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, ou não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. E continua a narrativa dizendo que então Jesus perguntou: o que é semelhante ao reino de Deus e o que compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e plantou na sua horta. Cresceu e fez-se árvore, e em seus ramos se aninharam aves do céu. Perguntou mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Convido você a orar mais uma vez comigo. A tua palavra que nós lemos, reconhecemos o poder que ela tem de transformar vidas, a nossa vida, o nosso ser. E o nosso desejo agora, Deus, é que esta palavra, ela venha no mais profundo do nosso coração e nos faça viver a dimensão profunda desse texto e mudar aquilo que precisa ser mudado em cada um de nós. Essa narrativa começa com Jesus conversando com pessoas, com discípulos, com outras pessoas e líderes, sacerdotes, escribas, gente de prestígio, gente renomada e gente pobre que seguia Jesus. E Jesus começa conversando com as pessoas que estão à sua volta, e ele começa falando sobre a necessidade de arrepender-se,
de arrependimento, de mudança de vida, de mudança de perspectiva, de mudança de comportamento. E ele começa falando sobre galileus, os galileus que eram desprezados naquela época. E isso é muito visível quando em Atos 2, a descida do Espírito, a turma está conversando e cada um falando em sua língua e o outro entendendo, e de repente no texto encontra-se a passagem que diz que as pessoas chegavam à porta e falavam assim: estão embriagados. Eles são galileus, porque da Galileia, um lugar estigmatizado, se imaginava que vinham pessoas bêbadas, pessoas que não eram de procedências boas. E Jesus começa dizendo que esses galileus, nós não somos melhores do que eles. E quando eu digo nós, eu estou lançando mão do texto e trazendo à tona de que nós conhecemos a Deus, caminhamos com Deus, temos experiência com Deus, e portanto, igualmente ao texto, nós não somos melhores do que estes que a sociedade dizia que não eram pessoas boas para se andar ou para ter a amizade. E Jesus começa a contar que algumas coisas precisam ser reconhecidas por cada uma daquelas que estão ouvindo. E eu destaquei, são várias, mas eu quis destacar 3 coisas que nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber se não é necessário em nós arrependimento sobre essas 3 coisas. Primeira delas, a parábola da figueira estéril. Qual é a necessidade de arrependimento nesta parábola? Vida de esterilidade. Você pode repetir comigo isso? Só uma forma pedagógica. É isso aí. Arrepender de quê, pastor? Vida de esterilidade. O que seria uma vida de esterilidade? Seria, no texto, trazido como o exemplo da figueira, é aquela que não produz fruto algum. É aquela que é plantada, é aquela que há uma finalidade para ela, um fim último para ela, no entanto, ela não cumpre o seu papel, ela não chega ao seu estágio final, ela não alegra aquele que plantou, ela não traz alegria para aquele que investiu tempo e que dedicou algo para com ela. Vida de esterilidade. Pronto, a figueira. Agora, trazendo ao contexto do arrependimento, nós precisamos nos arrepender de uma vida de esterilidade, uma vida que não produz absolutamente nada. Na verdade, eu vou ter que corrigir a mim mesmo. Nós produzimos sim, mas nós produzimos para nós mesmos, para o nosso ego, para a nossa vontade própria, para as nossas coisas, para a nossa vida e os nossos desejos e satisfação de cada um deles. Vida de esterilidade é o convocar de Jesus para a multidão, porque muitos caminhavam em uma vida religiosa, no entanto eram estéreis, não produziam vida, não tratavam de vida, não investiam vida na vida. E Jesus está dizendo que assim como aquela figueira, isso por parábola, nós precisamos pensar acerca de que o arrependimento tem a ver com o não fazer nada, nada para aquele que nos criou. Deus criou a minha vida e Deus criou a tua vida. Deus nos deu essa vida que nós temos. Por egoísmo queremos mais, mas Deus nos deu e nos dá tudo que nós precisamos, tudo que é necessário para nós. E muitas vezes nós não alegramos o coração daquele que investiu tempo em nós, acreditou em nós, nos resgatou de momentos difíceis, do lamaçal de pecado que a gente vivia. Vida de esterilidade. Você tem dado frutos? Essa é a questão do texto. Você tem produzido frutos para Deus? Você tem feito da sua vida um canal de bênçãos para a vida de outros, ou aquilo que chega morre em você porque não passa para outros? Primeira coisa, que somos convocados no texto ao arrependimento. Segunda coisa, ainda na sequência dessa perícope textual, que nós precisamos nos arrepender,
versículo 10, do texto que nós lemos, menciona de que Jesus entrou no sábado na sinagoga, e tinha uma mulher com um espírito de enfermidade, e essa mulher já há muitos anos, ela andava encurvada, ela não conseguia enxergar o mundo como outras pessoas enxergavam, ela vivia com uma limitação física, e o texto vai dizer, na narrativa de Lucas, que ela não conseguia de modo algum endireitar-se, e Jesus aparece, e Jesus vai trazer cura para a vida daquela mulher, e ela começa agora a olhar o mundo de forma diferente. Qual é a mensagem e o convite ao arrependimento que esse texto traz? Primeiro, vida de esterilidade. Segundo, vida de opressão. Repitam comigo: vida de opressão. Arrepender-se, pastor. Peraí, pastor. Vida de opressão quer dizer que é coisa do inimigo na minha vida? Não, não é disso que eu estou falando. Às vezes pode ser, mas não é disso, nesse ponto que eu quero chegar. Eu quero dizer que nós somos oprimidos. Precisamos nos arrepender de uma vida de opressão. Somos oprimidos de modo que a gente não consegue andar direito, ou se erguer ou enxergar a vida como deve ser enxergada. Primeiro, a vida de trabalho excessivo me encurva, opressão. A vida onde eu viso o lucro e não viso o indivíduo, nem a família, nem filhos, ou algo parecido, opressão. Vida em que eu consigo satisfazer desejos e cada vez mais desejos. Eu vivo oprimido porque nunca vou parar de satisfazer desejos. É como enxugar gelo, isso é uma opressão. A gente não consegue se libertar do consumismo, do capitalismo, a gente não consegue se libertar do sistema que a gente está vivendo e caminhando cada vez mais. A gente não consegue se erguer, não consegue tomar decisões que envolvem a nossa relação com Deus. Ano que vem eu vou melhorar nisso, ano que vem eu vou dar mais atenção à família, ano que vem eu vou buscar mais ao Senhor, ano que vem eu vou me doar, eu vou melhorar, eu vou servir mais. Sabe o que é isso? Opressão. Muita gente, crente, servo do Deus Altíssimo, e sendo oprimido, e sendo oprimida por problemas, por sofrimentos, por dívidas, por carga de trabalho excessiva. Isso é opressão, de modo que não consegue olhar para cima. Essa mulher não conseguiu olhar para cima. Dá um zoom aqui em mim. Quantos de nós não conseguem mais olhar para cima? Olhar para cima significa enxergar a transcendência. Olhar para cima significa olhar para aquele que nos criou. Olhar para cima significa achar a nossa finalidade. Olhar para cima significa perceber o nosso jeito de caminhar. Que isso, pastor? Opressão? Não. Pois é, opressão sim. Precisamos nos arrepender de uma vida de esterilidade. Precisamos nos arrepender de uma vida de opressão. E aí o texto segue. O que mais a gente precisa se arrepender no texto? Verso 18 em diante, tem uma parábola de um grão de mostarda, que é a menor semente, produz uma obra grande, uma árvore, e os pássaros vêm e se aninham nela, e ela se torna abrigo. Então, de que a gente precisa se arrepender nessa parte do texto? A gente precisa se arrepender de uma vida incapacitada de acolher e de se relacionar. Repito. Precisamos nos arrepender de uma vida incapacitada de acolher e de se relacionar. Eu estou falando sobre isso, e eu não sei se você tem a mesma coisa que eu tenho quando eu estou ouvindo a explanação da palavra de Deus. Eu vou olhando para mim, está dentro de mim, e eu vou percebendo isso. E eu vou vendo que muita coisa que vai sendo dita no texto tem a ver com a minha vida e o jeito como eu estou levando a minha vida. E ela vai me confrontando e vai mexendo comigo. Eu quero sair daqui nessa noite com esse recado de Deus dado e no íntimo do teu coração essa palavra sendo germinada. Precisamos nos arrepender de uma vida de opressão.
precisamos nos arrepender de uma vida que não dá frutos, uma vida de esterilidade, e precisamos nos arrepender de uma vida incapacitada de acolher e de se relacionar. Nós priorizamos relacionamentos. Nosso relacionamento eficaz é aquele entre iguais, aquele que tem o mesmo nível intelectual que eu, aquele que tem o mesmo nível financeiro, econômico que eu, aquele que frequenta os mesmos lugares que eu frequento, aquele que se parece comigo. Aquele que é fora desse padrão, ele não faz parte do meu ciclo de amizade. E na verdade as minhas amizades são selecionadas, e eu tenho que escolher bem para quem vai se relacionar comigo. Jesus se relacionou com todo mundo, Jesus acolheu todo mundo, Jesus tinha uma palavra para todo mundo, Jesus amava todo mundo, Jesus tinha sempre algo a dizer e a ensinar para cada uma das pessoas, e é sobre isso que a gente precisa aprender a acolher e aprender a se relacionar. Você não queria um motivo para se arrepender? 3 motivos: vida de esterilidade, vida de opressão e vida incapacitada de acolher e de se relacionar. Fica de pé para a gente orar agora. A maioria do público que Jesus está falando aqui era de gente religiosa, que frequentava o culto no templo, na sinagoga, no cenáculo. Era de gente que vivia como a lei. Era de gente que frequentava ambiente como esse que a gente está frequentando aqui. Às vezes nós focamos em pecados e delitos, os quais nós costumamos graduar: pecado, pecadinho, pecadão. O Espírito Santo do Senhor nessa noite está dizendo: olha para a sua vida, você tem dado fruto? Porque se você não tem dado fruto, você precisa se arrepender hoje de uma vida infrutífera. Você tem conseguido olhar para cima? Olha para você. Você não tem tempo nem para a sua família. A tua esposa reclama de você todo dia, o teu esposo te reclama todo dia. Aí você precisa de um outro trabalho porque você quer um outro padrão de vida. Isso é opressão. Para que opressão mais profunda de que essa que você não consegue se libertar? É disso que Jesus Cristo está falando. Dessa opressão você não ouve por aí o tempo todo, dizendo: olha, você está sendo oprimido. Estamos sim sendo oprimidos por um sistema econômico, pela dinâmica da vida, essa pressa para tudo. Sinta a vida, respire, sinta o ar. Olhe como as crianças fazem, até uma gota de água que escorre na parede, ela olha e contempla e acha beleza naquilo. Quando foi que você parou para contemplar o céu, as estrelas? Quando foi que você parou para pensar na vida? Você não tem tempo. Lamento te dizer, você é oprimido sim. Quando foi que você contemplou um sorriso de conversas em família? Quando foi? É vida de opressão. Jesus não quer que você viva oprimido. Jesus Cristo falou certa feita que o jugo dele era o quê? Suave, o fardo dele era o quê? Por que essa opressão toda? Por quê? Josué confrontou o povo e disse assim: escolhei hoje a quem vocês devem servir. Moisés confrontou o povo e falou assim: hoje te tenho proposto a vida, o bem, a morte e o mal, vocês devem escolher. Elias também confrontou o povo dizendo assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue, se é Baal, segue. Porém o povo nada respondia. Jeremias proclamou e dizia assim: eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, escolhe o que você quer.
Aí você vai encontrar Jesus chamando os 12. A multidão se retirou de um discurso. E os discípulos falaram que eram duras as palavras. Jesus perguntou: vocês querem ir também? Pode ir. Vocês querem ir? Vá com eles também. Percebam, em toda a Bíblia, a proposta tem sido de caminhos, 2 caminhos. Não dá para você viver uma vida de esterilidade. Não dá para você viver uma vida de opressão, incapacitada de acolher e de se relacionar. Há 2 portas, é o que segue no texto, que é onde a gente falaria se houvesse mais tempo. Existem 2 portas, a porta estreita e a porta larga. Existem 2 caminhos, um espaçoso e um caminho apertado. Existem 2 destinos, vida e destruição. Existem 2 tipos de viajantes, aquele que viaja muito, aquele que viaja pouco. Existem 2 tipos de árvore, a boa e a má. Existem 2 tipos de frutos, o bom e o mau. Há 2 construtores, o sábio e o insensato. Há 2 fundações, a rocha e a areia. Há 2 casas, a fundamentada na areia e a fundamentada na rocha. Há 2 elementos que serão testados pela tempestade no juízo. Você tem que escolher. Mas isso que você chama de vida cristã, cultivando esterilidade ou nada cultivando, sendo oprimido e uma vida incapacidade de acolher e se relacionar, Deus não quer que isso continue acontecendo. E você tem a oportunidade nessa noite de acabar com isso aqui agora, orando a Ele, dizendo: Deus me perdoa, porque está falando de arrependimento. O texto está falando de arrependimento. Fique à vontade. Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Se você quiser continuar em pé, você fica. Se você quiser sentar, você fica. Mas agora a gente vai orar. Orar e pedir a Deus misericórdia e graça ao mesmo tempo. Misericórdia sobre a nossa vida, o nosso olhar, e graça para que Ele tenha em nós esperança, sempre esperança, de que nós mudaremos. Vida de esterilidade, o que você tem feito para Deus e para o reino de Deus? Vida de opressão, como você tem lidado com as circunstâncias da vida? Esse peso que você tem carregado aí. Vida incapacitada de se relacionar e de acolher gente, pessoas.